Olá, sou Silvio Ferreira, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje nós vamos estudar 2 Reis 8. Eu estava aqui fazendo meu devocional, orando, lendo a Bíblia de madrugada. São por volta de 2h20 da manhã. E eu senti no coração de fazer esse vídeo, de gravar esse vídeo. E espero que seja bênção na sua vida, que você possa receber muito da parte de Deus através desse vídeo. Eu espero de verdade. É uma passagem muito conhecida, mas se você não conhece, não tem problema, que eu vou ler ela por completo, para que você possa entender o contexto e a dinâmica dessa passagem. Diz assim a Sagrada Escritura: Eliseu tinha dito à mulher que morava em Sunem, a mãe do menino que ele tinha ressuscitado, que o Senhor Deus tinha avisado que ia haver uma grande falta de alimentos. Disse também que a fome ia durar 7 anos naquela terra, e por isso ela devia sair de lá com a sua família e ir morar em outro lugar. Essa mulher de Sunem, a Bíblia relata que ela tinha um poder aquisitivo bom. Ela vivia uma vida confortável. E em dado momento, ela resolve construir um quarto para o profeta Eliseu. Ele viajava muito e de vez em quando ele ia nessa cidade que ela morava. Então ela resolve construir um quarto para que ele pudesse descansar. E nesse quarto ela coloca uma cama, coloca uma cadeira, uma mesa e também uma lamparina, para que ele pudesse usar para fazer as anotações dele, para estudar, enfim. E aí ela constrói esse quarto para ele. Por que eu estou falando isso? Eu preciso primeiro construir um pano de fundo para que você possa entender o contexto dessa mensagem. E lá no final você vai entender o porquê que eu estou falando isso. E aí a história continua. Ela havia seguido o conselho do profeta e tinha ido com a sua família morar na terra dos filisteus, onde ficou 7 anos. Eliseu falou para ela que haveria uma falta de alimento muito grande naquela região, e essa falta de alimento duraria por 7 anos, e ela fica fora por 7 anos. Vale lembrar que essa fome que ocorreu não foi uma fome por acaso, foi uma fome permitida pelo Senhor, porque o povo era muito rebelde, o povo não obedecia, o povo não queria voltar para Deus, o povo não ligava para o Senhor. Então o Senhor permitiu que essa fome chegasse nessa cidade. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas por que ele poupou essa mulher? Lembra que eu falei que ela construiu um quarto? Pois bem, a história continua. Quando passaram os 7 anos, ela voltou para Israel e foi falar com o rei, a fim de pedir que devolvesse a sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Geazi, o empregado de Eliseu, pois queria saber dos milagres que Eliseu havia feito. E Geazi era o empregado de Eliseu. E no momento que Geazi estava contando as histórias de Eliseu, os milagres que Eliseu tinha feito, essa mulher chegou. E nesse fatídico dia, Geazi estava contando a história dela, e ela chegou na hora. Geazi estava contando ao rei como Eliseu havia feito um morto viver. Nesse momento, a mulher chegou para fazer o seu pedido ao rei. Então Geazi disse: Ó rei, aqui está a mulher, e aqui está o filho dela que Eliseu ressuscitou. O rei fez perguntas à mulher, e ela confirmou a história de Geazi. Então o rei chamou um oficial e lhe disse que devolvesse à mulher tudo o que era dela e também o valor de todas as colheitas que as suas terras haviam produzido durante os 7 anos em que ela havia estado fora. E por que Deus ele poupou essa mulher, né? Somente ela? Pelo seguinte: honra atrai honra. No início de tudo, eu disse que essa mulher construiu um quarto para Eliseu. Ela construiu esse quarto por livre e espontânea vontade. Ela queria honrar o profeta, ela queria que ele tivesse um pouco mais de conforto quando ele viesse à cidade. E assim ela abençoa o profeta. Nesse mesmo período, esse profeta, ele profetiza sobre ela e diz que ela teria um filho, ela geraria um filho. E de fato, ela gerou esse filho. Só que um pouco mais para frente, o filho dela morreu.
E esse profeta, o Eliseu, ele ressuscitou o filho dela pela misericórdia do Senhor. Essa fome, ela foi permitida pelo Senhor porque o povo estava muito rebelde. O povo não queria saber de Deus, o povo não queria obedecer, o povo não queria voltar para o Senhor. Então o Senhor permitiu que essa fome assolasse aquela região por 7 anos. O número 7 na Bíblia, ele tem um significado, não é numerologia, é significado bíblico. O número 7 significa completude, significa estar completo, estar concluído, estar consumado. E essa mulher, depois de 7 anos, que ela deixou as terras, deixou a casa dela para trás, em nenhum momento ela reclamou com Eliseu, questionou, falou que não ia. Não, ela simplesmente arruma as coisas dela e segue. E aqui tem uma informação muito importante. Existe uma grande diferença quando você sai de um lugar debaixo de uma palavra do Senhor e quando você sai de um lugar sem uma palavra do Senhor. Ela saiu para um lugar porque ela tinha uma palavra. Eliseu tinha falado com ela o que ia acontecer. Um ponto importante. Honra atrai honra, como eu disse, né? Ela honrou Eliseu, Deus foi lá e honrou ela. Outro ponto, obediência. Ela foi uma pessoa obediente. Ela seguiu as instruções do Senhor por meio de Eliseu. 7 anos depois, ela volta e reivindica, né, os direitos dela, que é a terra e também a casa. E o rei, sabendo da história dela, né, tomou conhecimento, e ele não devolve somente a casa e as terras, ele devolve tudo que foi conseguido, tudo que lucrou com as terras, né, que ela deixou para trás. Ou seja, ela estava em mente de conseguir apenas uma casa e as terras dela. Mas o Senhor deu a ela muito mais do que ela esperava. Quando você está na direção do Senhor, quando você está debaixo de uma palavra, quando você segue esses pontos que eu falei, que é a obediência, que é honrar, a Bíblia vai dizer que se você der um copo de água fria para um cristão só porque ele é cristão, você recebe parte das recompensas. Imagine um quarto. Então ela construiu um quarto para Eliseu. E aí, o que eu quero dizer com essa passagem? Existem aqui muitos ensinamentos por trás dessa passagem. Eu vou me atentar apenas em alguns pontos para o vídeo não ficar muito longo. Mas o que é seu, ninguém pode roubar. O que Deus te deu, o que Deus confiou a você, ninguém pode roubar. E aqui nós estamos falando de propriedade, nós estamos falando de casa. Mas não quero me atentar somente a isso. Eu estou querendo dizer a dons, a talentos, a habilidades que você tem. Ninguém pode roubar porque é seu. Não importa quanto tempo passe, não importa o tempo que você fique sem utilizar, mas é seu. E ninguém pode roubar. Está protegido, está guardado, porque você está debaixo de uma palavra do Senhor. E enquanto você estiver debaixo da palavra do Senhor, enquanto você estiver debaixo da direção dele, ele vai te guardar, ele vai te poupar, ele vai te proteger. E isso é uma promessa do Senhor. E aqui nós vemos claramente isso. E essa mulher, ela não somente recupera a casa dela, mas também tudo que foi ganho com as colheitas, né, que foram feitas na propriedade dela. Ela deixou para trás, né, casa, deixou para trás propriedade, e ela foi na direção de uma palavra do profeta. E às vezes você está numa situação hoje que você não está entendendo, às vezes você está perdendo algumas coisas, às vezes você está deixando algumas coisas para trás e você está inconformado, às vezes você não está entendendo o agir de Deus, e apenas confie, porque o que é teu, ninguém rouba. Existe um plano perfeito do Senhor para cada um de nós. Existe um plano estabelecido muito antes de nascermos. Isso é palavra, isso é Bíblia. E às vezes nós passamos por situações, né, meio complicadas ao longo da vida, que nós não conseguimos entender o agir de Deus. Nós não conseguimos entender o propósito daquilo. E creio eu também que ela não entendia o propósito daquilo, porque ela tinha uma vida confortável, ela vivia num lugar que estava tranquilo para ela, mas em dado momento
veio essa profecia de que ela tinha que sair daquele lugar. E Deus estava poupando ela, porque Deus, ele estava guardando aquela mulher, porque ela era obediente, ela servia ao Senhor, ela estava de acordo com a vontade do Senhor, ela não tinha apego emocional a essas coisas. Então ela se desliga daquilo e vai para um lugar e aguarda o tempo determinado por Deus para que ela retornasse. Quando Deus falou com Abraão, Abraão, saia do meio dos teus parentes e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Abraão não sabia para onde ir, Abraão não tinha noção para onde que ele estava indo, mas ele tinha uma direção, ele tinha uma palavra. E se o Senhor te deu uma direção, ele vai garantir, você pode ter certeza. Por mais que você não entenda o caminho, por mais que você não entenda o momento, por mais que você não entenda a situação por completo, você pode ir, porque o Senhor te garante, porque você está debaixo de uma palavra. E essa passagem, ela retrata isso. Por ela ter confiado no Senhor, uma confiança inabalável, uma fé inabalável, porque ela não questionou o Senhor, por que era com ela, por que ela tinha que deixar para trás, por que o Senhor estava permitindo aquilo na vida dela, por que ela tinha que passar por aquilo. Não, ela não fez nenhum tipo de pergunta, ela simplesmente arrumou as coisas dela e saiu. Obediência plena no Senhor. E é assim que nós precisamos ser obedientes. Honra atrai honra, como eu falei no início. Obediência. Temos que ser obedientes à palavra do Senhor. Outro ponto, guardar a direção que o Senhor nos deu. Se o Senhor nos deu uma direção, Ele garante. Pode ficar tranquilo que você não perdeu nada. É o Senhor que está no controle de tudo.